Vamos começar a aula tipos de aquíferos. Então, o termo aquífero, ele deriva do latim, significa carregar água. Então, o termo aquífero, ele é usado para designar um corpo de rocha, sedimento ou solo, poroso e permeável, que armazena e transmite volumes significativos de água subterrânea, passível de ser explorada pela sociedade. Conforme observamos, essa definição do termo aquífero tem várias implicações. A primeira é que o termo aquífero se refere ao material, à rocha, o sedimento ou solo, que tem determinadas características de porosidade e permeabilidade. Então, o termo aquífero não se refere à água, ele se refere ao material, que contém água subterrânea nos seus poros. A segunda implicação importante é que o volume de água armazenado nesses poros precisa ser significativo ao ponto de sustentar uma exploração pela sociedade, ou seja, significativo o suficiente para atender alguma daquelas demandas que nós vimos na aula passada. Precisa ser volume de água que sustente a irrigação em uma determinada área, volume de água significativo que sustente abastecimento público, por exemplo, nos municípios da porção centro-oeste do estado de São Paulo, volume de água significativo para sustentar a atividade industrial. Então, muitas rochas, sedimentos e solos contêm água subterrânea nos seus poros, mas o volume não é grande o suficiente, o volume de água armazenado nos poros desse material não é grande o suficiente para sustentar uma dessas demandas. Nesse caso, o material não é um aquífero. Então, só o fato de existir água subterrânea nos poros do material não caracteriza o material como aquífero. Para ser aquífero, ele precisa atender essas propriedades. A terceira implicação, que é importante, é que este material precisa ter porosidade, então, não só em tipo, que nós vimos em granular, de fratura ou kárstico, não só no tipo, mas na porcentagem de poros do material, porcentagem da porosidade precisa ser significativa ao ponto de, precisa ser elevada ao ponto de existir muitos poros aptos a conter água subterrânea. A segunda coisa é que esses poros precisam estar conectados de maneira a permitir a transição, a circulação da água de um poro ao outro, viabilizando a extração da água desse material poroso. Se poros não forem conectados, a água não tem como sair de cada poro. Então, essa circulação da água pelos poros do material é fundamental em um aquífero. Aqui nós temos bons exemplos de aquíferos. São sedimentos inconsolidados, formados por cascalho e areia, normalmente, com porosidade intergranular. Então, são sedimentos inconsolidados formados por cascalho, ou por areia, ou uma mistura de ambos os tamanhos de partículas. As rochas sedimentares, formadas pela diagênese, normalmente pela compactação desses sedimentos. Então, o sedimento cascalho, que na diagênese por compactação forma uma rocha sedimentar, que nós chamamos de conglomerado, ou um sedimento areia, que na diagênese por compactação forma uma rocha sedimentar, que nós chamamos de arenito. E a rocha sedimentar, ela herda
a porosidade intergranular do sedimento. Além de rochas sedimentares com porosidade intergranular, nós ainda temos, principalmente os conglomerados e arenitos, nós ainda temos rocha sedimentada tipo calcário, com porosidade kárstica. Rochas ígneas e metamórficas, com alto grau de fraturamento por fraturas tectônicas. Exemplo de rocha ígnea plutônica ou granito, de rocha ígnea vulcânica basalto, de rocha metamórfica. Nós temos, por exemplo, ignáis. Desde que haja muitas fraturas tectônicas nessa rocha, ela pode ser um bom aquífero. E rochas ígneas vulcânicas, como o basalto, com alto grau de fraturamento, sendo essa fratura de resfriamento da lava na época de consolidação da rocha vulcânica. Então, esses são exemplos de bons aquíferos. Quando nós sabemos que esse tipo de material está presente em uma área, pensamos que lá existe um bom potencial para existir um bom aquífero. Aqui nós vamos começar a ver a classificação dos aquíferos. Existem duas principais classificações. Uma delas se utiliza do tipo de porosidade que existe no material. Então, dizemos que é um aquífero de porosidade intergranular, ou um aquífero de porosidade kárstica, ou um aquífero de porosidade fratura. Uma outra classificação bastante usada é aquela que se baseia na posição do nível d'água desse aquífero. Então, vimos que o nível d'água é o topo da zona saturada, é o limite entre a zona saturada e a zona não saturada. A posição desse nível d'água viabiliza uma classificação que tem enorme utilização. Nessa classificação, existem 3 tipos de aquíferos. São identificados 3 tipos de aquíferos, os chamados suspensos, os aquíferos livres e os aquíferos confinados. As definições estão aqui. Os aquíferos suspensos são acumulações de água em níveis porosos e permeáveis, precisa atender a definição de aquífero. São acumulações de água em níveis porosos e permeáveis e situam-se acima de níveis pouco permeáveis ou impermeáveis, na zona não saturada. Formam níveis lentiformes, esses níveis porosos e permeáveis que contêm água, formam níveis lentiformes, ou seja, parecem-se com lentes, a geometria do corpo se parece com uma lente. E como está na zona não saturada, está, portanto, acima da superfície freática, está acima do nível d'água. Os aquíferos livres, eles situam-se na zona saturada, e os topos deles são marcados por pressão d'água, o nível d'água deles é marcado por pressão atmosférica. E os aquíferos confinados, que veremos adiante, situam-se também na zona saturada e ocorrem onde o corpo permeável está confinado entre 2 unidades pouco permeáveis. E aqui está um nome que nós usamos, e vamos ver mais ao final, um nome que é utilizado para definir um material que é poroso, mas pouco permeável. Portanto, ele armazena água, mas ele não permite a circulação da água pelos poros, a transmissão dessa água. Ele é chamado de aquitártico. Ou materiais impermeáveis.